Que bom que você está aqui nessa noite na casa do Senhor. Se você puder e tiver a sua Bíblia em mãos, senão vamos ter aqui no Data Show, o texto de 1 Coríntios 9,16. Nós não nos alongaremos nessa noite, mas queremos falar um pouco sobre missões e sobre aquele que foi o nosso exemplo em missões, nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, diz assim: Contudo, 16 até o 19, contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, por me é imposta esta necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o Evangelho, porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo a incumbência a mim confiada. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o Evangelho, eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos ao pregá-lo. Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Amém? Esteja sentado. Glória a Deus. Nós tivemos um tempo de refrigério com a família. Passamos alguns dias ali nos Estados Unidos. E eu vi ali, ao estar ali andando e até aproveitando esses momentos, o poder do nosso compromisso de chamada com Deus. A saudade era imensa da igreja. E eu louvo a Deus porque chegando aqui, muitos irmãos, ao nos abraçar, diziam a seguinte frase: pastor, sentimos a sua falta. Que bom isso. Que bom ouvir isso da igreja. Esse é, talvez, o melhor pagamento que a gente pode receber. A gratidão do povo de Deus pelo ministério que Deus tem nos dado como pastores. Paulo está falando aqui de salvação de vidas, de pregação do Evangelho e de voluntariado. Ele diz: a mim é imposta esta obrigação de pregar o Evangelho. Porque se prego de livre vontade, tenho recompensas. Contudo, como prego por obrigação, o que é que Paulo está dizendo? Em muitos momentos, na sua vida ministerial, ele sentiu a pressão à sua volta, a necessidade, a chamada dele aflorava. E ele então se colocava na frente de batalha, dia e noite, dioturnamente, pregando, ensinando, falando, com recompensa, sem recompensa. Certo momento ele disse que algumas igrejas nem cooperavam com ele financeiramente, que ele teve que trabalhar, que ele teve que fazer tendas para seu autossustento. Mas isso não o desanimou. Ele disse: a minha recompensa é apenas essa, que pregando o Evangelho, eu o apresente gratuitamente, não usando os meus direitos de pregá-lo. Ou seja, não cobrando, gratuitamente.
quando alguém propunha no seu coração de sustentá-lo, de investir nele, amém. Ele era grato. Mas quando não, ele lançava a mão da sua profissão para seguir em frente. Mais do que nunca, a igreja do Senhor Jesus Cristo precisa se despertar para isso, para o voluntariado, para nós fazermos a obra de Deus, não ficarmos esperando. Existem sim os missionários enviados, sustentados, e é necessário para que eles não percam tanto tempo, muitas vezes buscando sustento, para fazer a obra do ministério. Mas nós temos uma igreja poderosa nesse Brasil. Nós temos milhares de pessoas que espontaneamente podem fazer a obra de Deus no seu cotidiano, no seu dia a dia. Você pode lançar mão de muitas coisas tão tremendas que temos hoje para a evangelização, material, internet. Você pode lançar mão de uma coisa poderosíssima que você tem. Quando você é santo, quando você é lavado e comprado no sangue do Cordeiro, quando você é de boa índole e de bom testemunho, você já está pregando a palavra de Deus. As pessoas veem o diferencial. Quantas vezes você, como servo ou serva de Deus, é questionado sobre o seu diferencial? Quantas vezes é perguntado a você: escute, moço, escute, homem, mulher, o que você tem de diferente? Nada. Sou um ser humano, uma pessoa comum. Como me alimento, visto-me, trabalho. Não. Você tem alguma coisa em você que é diferente. Nós precisamos mais do que nunca, a igreja do Senhor Jesus Cristo está sendo preparada pelo Espírito Santo, uma igreja santa, uma igreja sem mácula, uma igreja sem rugas, para ser apresentada. Foi mencionado nessa noite alguns textos maravilhosos, como Zacarias e outros. Foi mencionado aqui nesse púlpito do trabalho extraordinário que os nossos missionários estão fazendo. Mas é importante que você se desperte para os dias atuais. O mundo está um caos. As pessoas à sua volta estão necessitadas. Seus amigos precisam de Jesus. Sua família precisa de Jesus. Sua rua precisa de Jesus. Sua cidade precisa de Jesus. Deus nos enviou a Jesus Cristo, seu Filho amado, e Ele veio com a função, Ele foi o maior missionário da história da humanidade. Deus chamou e vocacionou muitos homens. Eu poderia citar o Velho Testamento, profetas, reis, homens e mulheres, que foram testemunhas do Deus vivo, que manifestaram Deus em suas vidas, que serviram como exemplo para a nação, para os povos. Temos no Novo Testamento inúmeros exemplos de homens e mulheres que fizeram a obra de Deus. A Bíblia diz em Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido.
Ele veio para religar o homem a Deus. Se nós parássemos para analisar o que Deus fez na nossa vida, a transformação, quem éramos e quem somos. Muitos de nós tinham uma vida até regular. Andávamos, mas todos nós éramos pecadores, desgarrados, desviados de Deus. Alguns de nós, por várias circunstâncias na vida, nos afastamos tanto de Deus que perdemos o temor e nos envolvemos em tantas coisas ruins. Eu tenho visto no longo da minha história o Senhor salvando as pessoas que aparentemente tinham uma vida equilibrada, boa, uma vida social normal, mas sentiam necessidade no seu interior de buscar a Deus. E quando buscaram, encontraram. Porque havia um vazio na sua alma. Todo homem sem Deus é vazio na sua alma. Seu espírito está morto debaixo do pecado. E ele não pode viver bem, plenamente, enquanto ele não tomar uma decisão de servir a Jesus. Mas também nessa minha caminhada, eu vi homens e mulheres terríveis. No mais amplo sentido da palavra. Que Deus os transformou. A partir da Bíblia, quando Jesus chega, certa vez em Decápolis, havia lá um endemoniado que vivia nas sepulturas, arrebentando o cemitério. Um homem que ninguém conseguia parar. Ele vivia em cadeias, vivia preso. E ele muitas vezes arrebentava essas correntes. Era violento. Mas Jesus chegou naquele lugar. E Jesus repreendeu aquela legião de demônios. E aquele homem foi liberto. E aquele homem violento, temido por aquela comunidade, as pessoas não chegavam perto dele. De repente ele estava vestido, sóbrio e ajoelhado aos pés de Jesus. Transformado. E ele imediatamente queria sair com Jesus, pregando o Evangelho. Mestre, deixa eu ir com você. É muito bom estar com você. É muito bom andar com você. E o mestre disse, não, você tem uma cidade, você tem uma família, que até agora você perturbou, que até agora você incomodou, que até agora você trouxe prejuízo. Vá aos seus parentes, vá à sua cidade, vá à sua família e conte para eles o que aconteceu com você. Assim é no passar dos tempos, dos séculos. Assim é com a igreja atual. A nossa igreja, essa igreja chamada Assembleia de Deus, ela está indo para 120 anos no Brasil. É relativamente nova. Ela começou num avivamento na Rua Azusa, nos Estados Unidos. De lá vieram os nossos 2 missionários, 2 batistas tradicionais, que não criam em batismo com o Espírito Santo, nem cura, nem nada. Criam no poder do Evangelho para salvar o pecador, mas não criam dos dons para os dias de hoje. E eles, como tantos outros curiosos, foram à Rua Azusa, numa igreja onde um homem pastor negro pregava o Evangelho com autoridade, exercendo os dons ministeriais e os dons vocacionais a serviço do reino de Deus.
Muitos homens daqueles foram lá como teólogos para combater aquela falsa doutrina. Não foi o que Paulo fez no começo? Quando consentiu da morte de Estevão, ele estava lá consentindo que matasse Estevão. A Bíblia faz menção, e havia lá um homem chamado Saulo, um homem jovem, com os braços cruzados, e aos pés dele foi depositado as roupas do mártir Estevão. A gente sente, em alguns momentos nos escritos de Paulo, que ele sofreu muito depois de descobrir Jesus, o que ele tinha feito, participado desse crime hediondo da morte de Estevão. Mas Jesus o cercou com amor, esse homem violento, esse homem profundo conhecedor da lei judaica. Ele tinha cartas para buscar crentes. A igreja nessa época era chamada de O Caminho. E ele estava indo a Damasco para prender crentes e trazer de arrasto. Eram mais de 400 quilômetros que essas pessoas seriam arrastadas, violentadas, machucadas, para serem julgadas em Jerusalém, no Sinédrio, e muitas delas presas, e muitas delas serem mortas. Deus o para no caminho. Alguns de nós fomos parados no caminho. Vivíamos uma vida de senda de pecado, separados de Deus. E de repente Deus nos para. E o Evangelho nasce no nosso coração. E toda aquela cegueira espiritual, toda aquela vontade de fazer aquilo que vinha no nosso coração, Deus nos para. Deus nos transforma. Por isso que Paulo, quando fala, ele fala para uma comunidade que tinha sido realmente liberta. É tanto que ele usa termos que às vezes nós lemos hoje, e alguns crentes ficam assim, puxa, Paulo foi duro, né? Sabe o que ele está dizendo? Aquele que mentia, que era mentiroso, compulsivo, que enganava todo mundo, família, casamento, traição, aquele que mentia, não mente mais, porque passou pela transformação. Aquele que roubava, tinha ladrões recém-convertidos, não rouba mais. Tinha um ladrão que teve um encontro com Jesus, não o da cruz, um outro, que era um ladrão legalizado. Ele roubava legalmente. Você lembra o nome dele? Hã? Fala. Zaqueu. Cobrador de impostos. Ele roubava dentro da lei. Mas quando Jesus entrou na sua casa, ele descobriu que o que ele estava fazendo era ilegal. E estava todo mundo de fora julgando Jesus. Olha, entrou na casa de um publicano, entrou na casa de um ladrão. Mas quando Jesus entrou ali, assentou-se com ele, comeu com ele, o coração daquele homem foi eternamente transformado por Jesus. E ele publicamente disse, Senhor, eu tenho roubado, e todos aqueles que roubaram, eu vou pagar o quadruplo. Eu vou pagar 4 vezes mais do que eu roubei. Que era a lei de quem roubava o dízimo do Senhor. Quem roubava o dízimo, depois tinha que pagar o quadruplo. Ele é transformado.
Eu sei que nessa noite nós temos gente que foram convertidas de várias situações, de várias coisas que desagradavam a Deus. Alguns mais intensos, outros menos intensos. Mas você há de convir nessa noite que você não era merecedor da graça do Senhor. Que você não era merecedor de tão grande salvação. E você foi alcançado. E foi alcançado por quê? Porque todos nós devíamos a Deus. O homem estava separado de Deus. O homem não podia chegar à presença de Deus. E então Deus resolve, pelo amor que Ele tinha. Todos os senhores conhecem o texto áureo da nossa Bíblia. Acho que o crente novo, o primeiro versículo que é lido para ele é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que crer, para que não pereça, para que venha o conhecimento da verdade. Esse missionário enviado por Deus, seu Filho, Jesus Cristo, ele deixou um legado. Jesus encarnou em homem, como criança, nasceu, andou entre nós, cresceu, e exerceu o seu ministério. Ele se encarnou e andou entre nós para fazer missões, para religar o homem a Deus. Estava sobre a cruz, entre a terra e o céu, suspenso, com seus braços abertos, pegando na mão do homem e religando-o ao eterno. Eu sei que todos os senhores têm uma história com Cristo, têm uma história com Jesus. Alguns dos senhores foram impactados e imediatamente transformados. Uma coisa do anoitecer para o amanhecer, da água para o vinho. Sei também que tem outros que têm uma história com Cristo de libertação. Conhece Jesus, o aceita e começa a ser transformado gradativamente. Porque o seu corpo exigia certas coisas, porque a sua mente exigia certas coisas, porque os vícios ainda controlavam a sua vida, então tiveram gradativamente, através do portal, do véu rasgado de Cristo, entraram, entenderam o plano de Deus, aceitaram Jesus, mas foram gradativamente pelo ensino. Ao estar na casa do Senhor, de repente no culto de doutrina, de repente na escola dominical, está sendo ensinado aqui, e você é novo na fé, e você ainda não deixou esse hábito, e de repente você ouve, eu preciso abandonar isso, preciso mudar isso. O pastor mostrou pela palavra que isso não é bom, que isso traz resultado negativo, e vamos dia a dia sendo transformados pelo poder do Evangelho. É por isso que Jesus, ao estabelecer a sua igreja, Ele também estabelece ministros, homens chamados, ministério. Ele deu. Quem deu? Quem deu? Jesus. Ele deu à igreja apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, mestres, para o aperfeiçoamento da igreja,
para a solidificação da igreja. Todos nós, quando viemos para Jesus, nós somos meninos na fé. Tem muita coisa que a gente não sabe. Tem muita coisa que a gente continua fazendo errado porque não sabe. Mas à medida que vamos crescendo, à medida que Deus vai usando os mestres na palavra, os professores de escola dominical, os profetas, os apóstolos, os pastores, vão ministrando a nossa vida e nós vamos entendendo. E quando somos ministrados pelo Espírito Santo através do vaso, através do ministro. Maldito é o pastor que sobe na tribuna para bater no povo. Nós não estamos aqui para bater. Nós estamos aqui para pregar o Evangelho. Nós estamos aqui para falar que Cristo liberta. Nós estamos aqui para ensinar a verdade ao povo de Deus. Às vezes sentimos forte no nosso coração, uma palavra forte de ensino. Mas como vem do Espírito Santo, você se dobra, você reconhece, você não embrabece. Você diz, pastor nem sabe, mas essa palavra está tocando no meu coração. Hoje terminou o batismo, uma irmã chegou, uma mulher experiente, uma mulher de Deus, chegou para mim e disse assim, pastor, o senhor falou sobre dormir. Eu estou tendo problema para dormir. E Deus lhe usou nessa manhã para falar comigo. O senhor falou sobre o sono reparador, sobre deitar a cabeça e dormir, relaxar, descansar. Às vezes, desequilíbrios hormonais, que a pessoa precisa de um controle médico, até que a situação se equilibre, mas na maioria das vezes, são setas de Satanás contra a nossa vida. Ele vem para perturbar a nossa noite, o nosso sono, nossos sonhos. E você pode combater isso no mundo espiritual. Você pode repreender esses demônios. E você pode dizer, usando o texto de sábado, o Senhor deu a noite para que a gente durma. E o sono dos santos foi dado pelo Senhor para restauração, para recuperação. Quem não dorme bem tem problema de estresse no outro dia, tem problema de saúde no outro dia. Você precisa dormir, você precisa deitar e dormir. E o exercício é perder o sono, ore. Ore. E eu tenho falado, nem levanta da cama para orar, porque se levantar se torna uma batalha no mundo espiritual. Aí você vai fazer guerra, aí você não dorme mais mesmo. Fique deitadinho mesmo. E diga assim, Satanás, tu não tem domínio sobre o meu sono. O meu sono é reparador. O meu sono quem dá é o Senhor. E eu vou dormir. E comece a orar por coisas triviais. Obra missionária não é trivial, mas eu estou dizendo assim, ore por várias coisas. Abençoa os missionários, Senhor. Abençoa o nosso menino Júnior, que está lá, não é? Abençoa o André, que está lá na obra. Abençoa o nosso missionário Thomas Chaco, lá na Índia, Senhor, enfrentando demônios. Todos os cultos que o pastor Thomas Chaco faz, ele faz vários cultos nos finais de semana, quase todas as noites. Eu não sei como é que, eu tenho orado por ele para que Deus dê energia para aquele homem, porque ele não para. Todos os cultos, ele manda as filmagens para mim. Tem dezenas de hindus caindo endemoniados. Quem lida com essa casta sabe o desgaste físico e mental de repreender demônios. A pessoa
pessoa perde peso, porque é uma opressão, é uma luta no mundo espiritual. Pastor Thomas está lá, ore por ele, ore pela esposa, ore pelos filhos. No tempo que a gente está ajudando ele lá e mantendo ele na missão, ele já perdeu 2 pastores. E um deles ele perdeu porque foi assassinado por perseguição religiosa. É um mundo de opressão, um mundo onde tem milhares e milhares e milhares de deuses que são adorados. E quando se entra com o verdadeiro Deus, há um confronto no mundo espiritual. Então você pode usar muitas vezes, nesses momentos que você perde o sono, para orar pela obra de missões, para orar pela família, para orar por seus pastores, para orar por seus filhos, para orar por seus netos, para orar pelo genro, pela nora. E você dorme em seguida. Ei, Satanás larga de perturbar a sua mente, sabe por quê? Porque ele não quer que você ore. Então você ora 5 minutos e já dorme, porque ele larga você. Eles não vão embora porque ele tá agindo errado. Ao invés de eu perturbar e tirar o sono, ele está orando. E orando eu perco a batalha, vou bater em retirada, e aí você dorme. É 3 minutos, eu não levo 3 minutos nas minhas batalhas espirituais. Eu já estou no outro espaço sideral. Batalhas espirituais. Mas Deus tem interesse. Jesus, quando veio aqui, olha, Mateus 4, 23, 24, diz assim: Jesus foi por toda a Galileia, ensinando na sinagoga deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doença entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos. Trouxeram-lhe endemoniados, loucos, paralíticos, e ele os curou. Então Jesus teve um ministério em que abrangeu o ensino, que abrangeu o ministério de cura, que abrangeu a pregação. O nosso Jesus, nosso exemplo. E quando chega no momento de confronto que Jesus precisa mostrar para nós e deixar uma figura muito forte, que é a figura de servo, ele disse: eu não vim para ser servido, mas vim para servir. Jesus deu a sua vida em resgate de muitos. E é nesse ponto que eu faço a conversão, dizendo para você: Deus tem todo o interesse que você desperte na sua alma o desejo missionário, o desejo de falar de missões, o desejo de pregar às pessoas. Eu quero pedir que você nessa noite diga assim: Espírito Santo, levante-me como um evangelista, levante-me como um pregador do Evangelho. E eu não estou falando de pregar na tribuna, nem no púlpito, eu estou falando de pregar pessoalmente às pessoas, falar de Jesus. Eu estou falando de orar pelos missionários. Foi falado aqui em contribuição. Eu falo muito pouco em dinheiro, mas você sabe que nós precisamos para investir no reino. Você sabe que para manter missionários tem custos, investimentos. E para a tristeza nossa como brasileiro, meus irmãos, a média de contribuição de missão
de todo o povo brasileiro, incluindo várias denominações. A estatística última que eu soube, os crentes brasileiros não chegam a pagar o valor de uma Coca-Cola por ano em missões, na média um pelo outro. Sabe o que é isso? Quanto é que está uma Coca? 10 pila? 10 reais? Então, nos gabamos de ter mais de 30 milhões de evangélicos no Brasil. A grande maioria não contribui com nada em missões, nada, zero. E aí tem uma parte que contribui bastante para formar essa média baixa. Que o Senhor fale ao seu coração. Foi falado aqui, foi mostrado. Que você pare e reflita. Não invista por investir. Não. Diz-me uma coisa, você entrega a casa do Senhor, mas em missões você precisa estar antenado, você precisa saber o que a sua igreja faz, você precisa perguntar. E perguntando e sendo esclarecido, se você buscar isso, você vai se surpreender o quanto essa igreja investe em missão. E aí sim, eu te convido para investir em missões. Não se joga dinheiro ao léu. Não se contribui para qualquer coisa. Você precisa verificar. Você precisa olhar. Precisa chegar na essência. O que nós temos de investimento? O que nossa igreja está fazendo? A partir do momento que você vê a seriedade que está fazendo, então você vai investir. E daí eu queria que você fizesse o seu melhor. Dentro da sua capacidade. Você pode dizer amém? Meus queridos, nós somos testemunhas do Deus vivo. O Senhor nos libertou. O Senhor nos salvou. Ore a Deus e diga: Senhor, dá-me coragem. Foi citado aqui, se eu não me engano, Atos 1:8, não é? Através do nosso irmão que deu uma abertura para chamar você para orar pelo Brasil. Quando Jesus falou aos seus discípulos, quando Lucas registrou isso, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E ser-me-eis testemunhas, começando de casa, começando de Jerusalém, e depois Judeia, e depois Samaria, e depois até os confins da terra. Você está nessa primeira parte, alguns vão para a segunda parte, falar as etnias, e alguns vão para a terceira parte, para a quarta parte, vão sair ao mundo, vão pregar o Evangelho. Nós estamos preparando uma geração de jovens para traduzir a Bíblia a povos, línguas e nações. E Deus está nos abençoando nessa direção. Nós procuramos não atirar para todos os lados, porque a gente não vai conseguir, como igreja local, abranger tudo. Mas a gente está em Jerusalém, a gente está em Judá, a gente está em Samaria e a gente está nos confins da terra. E nós temos um foco para os confins da terra, que é a tradução da Bíblia. Talvez a gente não consiga investir muito em missionários tradicionais, aquele que vai para fundar uma igreja. Mas nós conseguimos treinar jovens que vão e deixam uma Bíblia escrita naquele povo, língua e nação, o que facilitaria muito o acesso do missionário tradicional. Você concorda comigo? Se for enviado um missionário e chega lá, ele já tem um Novo Testamento na língua daquele povo, é muito mais fácil para ele entrar com a palavra de Deus.
do que ele chegar com uma Bíblia em português, numa língua desconhecida. Não é? A tradução é um facilitador para a pessoa compreender o texto no original. Então, se você prega em português com uma língua, com uma Bíblia em português, você não vai entrar na essência daquela, ela não vai compreender. Nós temos várias histórias lindas. Eu estou concluindo porque a nossa hora passou. Com traduções bíblicas. Deus está levantando uma geração. Deus está levantando um povo. E essa igreja, pequenina como somos uma pequena igreja, mas a gente que está envolvido, fosse usar uma palavra bem chão, bem brasileirinha, a gente que está metido nessas coisas, todas, de missão. Que Deus possa abençoar você. Mas acima de tudo, não esqueça, você é missionário, você é vocacionado, você é chamado. E você pode procurar na igreja local ambientes em que você possa desenvolver os seus talentos. Nós seguramos um pouco agora evangelismo urbano, evangelismo de rua, por esses dias, até dia 6 de outubro. Por que fizemos isso? Por prudência, para não sermos confundidos com políticos. Nós temos que andar prudentemente. Não é? E fica aqui uma palavra aos irmãos. Você é cidadão brasileiro e você precisa votar. Você não pode deixar de votar. Exerça a sua cidadania. Vote. Nós não estamos fazendo política individual para ninguém. Nenhum prefeito. Diretamente a nenhum vereador. A única ressalva que eu faço é que nós temos cidadãos honestos, íntegros, sinceros, membros da igreja, dizimistas, que estão querendo exercitar esta profissão política, vereador. Então você pode pensar nisso. Entre um não doméstico da fé e um doméstico da fé, que está aqui com você, congregando com você e mostrando fruto, melhor um doméstico da fé, sim ou não? Então essa orientação. Para prefeito não tenho nenhuma orientação, nenhuma. Você precisa ser inteligente, sábio, você precisa orar. Você precisa olhar o programa de governo dessa gente. E você precisa aprender a limpar o programa de governo, porque 100% do que eles dizem vai sobrar 20%. E você que é inteligente, quando vê um projeto lá louco, fora do normal, grande demais para o nosso tamanho, você tem que desconfiar. Isso aqui não vai acontecer. Amém? Essa é a orientação. Agora não deixe de votar. Crente não anula seu voto. Crente vota. E eu tenho orientado também, crente que mora aqui, você mora aqui, é alimentado aqui, espiritualmente, nessa cidade e nessa igreja. Você trabalha nessa cidade, você ganha o seu dinheiro aqui, sustenta sua família aqui. Então, tem muito crente que vem de origem aqui de pertinho e nunca transfere seu título. Faz favor, meu irmão. Passou as eleições, traga seu título para cá. Você é cidadão nessa cidade, você usufrui dela e você usufrui dessa igreja. Então, você nunca vai ver o pastor, particularmente, escute, particularmente um membro me procura e pede uma orientação política. Como cidadão, como servo de Deus e como crente eu lhe dou. Mas não daqui, você é livre. Vote em quem você quiser, com sabedoria e oração. Fique em pé.
Eu tenho 1 minuto e 47 segundos para orar. No nosso tempo aqui, eu pedi para o nosso técnico lá para diminuir, para mim pregar menos. Ele diminuiu. Então a gente está tentando seguir ali, ó. Tem um reloginho bem grande ali, ó. Nós vamos orar agora. Amém. Quantos aqui, independente se você já faz ou não, amam o pecador, como Jesus amou? Levante a sua mão, levante a sua mão. Amém. Então você vai orar e dizer assim: Senhor, assim como tu amou, veio, entregou sua vida, eu também os amo. Eu também quero vê-los salvos. Então nessa noite peça ao Senhor. Diga: Senhor, dá-me técnica, dá-me sabedoria, dá-me palavra para eu falar. Amém? Se você quiser, pode pedir para mim. Eu posso botar aí no site da igreja uns 50, 55 versículos para você evangelizar. Bons versículos para evangelização. E aí, meus irmãos, você sabe que a didática de hoje diz, os professores ensinam que não deve decorar os textos. Sim ou não? Os professores mais jovens, não decore, entenda. Vou te dizer uma coisa na contramão da pedagogia. A Bíblia a gente decora. A Bíblia a gente decora. Porque Jesus diz: quando vocês passar por aperto, quando chamar de vós diante das autoridades, quando o Espírito Santo vos fará lembrar. Você vai lembrar de uma coisa que você não decorou, que você não sabe? Não. Então você decora, guarda, sai da memória e vai para o subconsciente, fica gravado lá na caixinha. Quando você está em aperto, quando você está falando de Jesus, o Espírito Santo vai lá, pega do subconsciente e traz no consciente. E o versículo vem na boca, assim, ó, tá. E você prega. E a palavra tem poder. A palavra transforma. A palavra sara. A palavra cura. A palavra restaura. A palavra traz solução para a vida. Então, decore. Se você quiser, eu lhe dou esses versículos que eu gravei durante anos, para que você tenha mais ferramentas. Feche seus olhos. Culto de missão hoje. Você é missionário. Eu quero que você diga ao Espírito Santo: Espírito Santo, eis aqui um missionário. Eu estou aqui. Estou aqui. Não sei muito, mas quero saber. Quero que tu me ensines. Quero que tu venha na minha mente, no meu coração, na minha boca. Quero, Senhor, através do teu Espírito, que a coragem brote na minha alma, que eu não tenha vergonha, que eu não tenha medo, que eu não tenha timidez de falar do teu amor. Pai querido, no nome de Jesus, nós estamos encerrando a nossa reunião hoje. Um culto tão gostoso de adoração, de louvor. Um culto tão bom, Senhor, onde ouvimos aqui relatos missionários, onde oramos aqui pelos missionários. O relato da Raquel, Senhor, é impressionante. Como Deus, como o Senhor está levantando pastores missionários, irmãos indígenas, para pregar o Evangelho entre eles. Continua abençoando, Senhor, a nação indígena nesse país, levantando mais missionários entre eles, pastores, líderes, ensinadores. E, Senhor, nós nos colocamos à tua disposição nessa noite. Usa-nos, Senhor, usa-nos, Senhor. Que pessoas sejam tocadas através da nossa vida e transformadas. Oro pelo teu povo, Senhor. Oro pela tua igreja. Oro pelas famílias. Que eles tenham uma semana abençoadíssima, Senhor. Que o Senhor os prospere lá no seu trabalho. Tanto aquele que trabalha numa empresa, Senhor, que o seu trabalho renda e que ele seja notado pelo seu patrão e seja abençoado de maneira sobrenatural. Também
o empresário, Senhor, o profissional liberal, que depende do seu esforço do dia a dia para a sua renda, abençoe e prospere esse irmão, Senhor. Prospera ele. Que ele tenha os recursos necessários para si e para a sua família. Dê uma semana abençoadíssima. E dê-nos almas, Senhor. Dê-nos vida essa semana. Que muitos de nós possam pregar o Evangelho e fazer a oração do arrependimento. Às famílias, aos amigos, às pessoas. No nome poderoso de Jesus. Amém, amém, amém.